Olá, seja muito bem-vindo ao curso de Formação Política para as Mulheres. Meu nome é Cristiane de Holanda, sou diretora do Observatório Clínica de Direitos Humanos do Estado do Tocantins, coordenadora estadual da Coalizão Nacional de Mulheres, e esse curso é para você que está interessado em entender um pouco mais sobre política ou então ingressar na carreira política e ser nossa representante no parlamento, seja na sua cidade, no seu estado ou no nosso país. Então, seja muito bem-vindo a participar desse curso. E hoje a gente vai falar de um tema muito importante, que é a questão do protagonismo feminino dentro da carreira política. Como é que a mulher, dentro da carreira política, pode percorrer, realizar, fazer e encabeçar esse protagonismo? Então, se você está interessada nesse assunto, seja muito bem-vinda. E hoje nós temos duas convidadas maravilhosas que vão nos iluminar com a sua sabedoria da trajetória, da caminhada até hoje, que é a Maria José e a Ingrid Tietro Nascimento. Eu sou uma mulher negra, estou com uma echarpe vermelha com preto, brincos de argola, batom vermelho, com meus cabelos presos em coque. E atrás de mim tem uma parede branca. Vou passar a palavra, então, agora para Maria José, para que ela possa se apresentar para vocês e que vocês conheçam um pouco mais da história dela, de quem ela é, e se inspirem nessas histórias dessas mulheres maravilhosas que nós temos hoje aqui conosco. Olá, boa tarde a todas as pessoas. Primeiro, é um prazer imenso estar participando. Quero agradecer a Cristiane pelo convite. É um convite extremamente especial. Eu vou fazer minha autodescrição. Eu sou uma mulher indígena, com os cabelos lisos, longos, os olhinhos puxados, olhos pretos, e estou vestindo uma blusa azul. Então, assim, falar é muito importante esse tema, esse debate, que é a participação da mulher na política. Eu sou formada, eu sou administradora, me formei em administração de empresa, tenho especialização em direitos humanos pela PUC, e a trajetória de vida sempre foi nos direitos humanos, sempre. Eu brinco com todo mundo que eu já nasci na pauta dos direitos humanos, na pauta feminista, na pauta onde a gente precisa levar essas mulheres para o protagonismo. Somos a maioria de mulheres no mundo, né? Então, assim, a gente precisa ter esse olhar diferenciado, cuidadoso, e a gente está na linha de frente sempre. Muito bem, Maria. E agora eu vou passar a palavra para a Ingrid. Ingrid, por favor. Oi, olá a todos, todas e todos que aqui nos assistem. Eu me sinto muito lisonjeada, estaladiada dessas mulheres incríveis e potentes, né? E poder somar com esse projeto. Eu sou a doutora Ingrid Tietro, sou advogada com atuação em perspectiva de gênero, uma mulher parda, de cabelos longos, ao fundo eu tenho um fundo claro, né, uma parede clara, estou usando batom rosa e estou nessa militância pelo protagonismo feminino através da política há um tempinho, né? O que me fez adentrar, né, a esse mundo da política, enfim, do protagonismo feminino, foi o estar ali, o vivenciar o momento. Eu sou coordenadora estadual do Coalizão, né, no estado do Maranhão. Como advogada em atuação em perspectiva de gênero, né, na advocacia feminina, eu vi que eu só conseguia ir até a página 2 da situação, onde eu atendia as mulheres, lá eu conseguia resgatá-la do ambiente tóxico, da toxicidade dali que ela estava. Só que a partir de então eu não conseguia mais, porque lá ela não, quando ela saía do lado de violência e ela ia procurar um emprego, ela não tinha, e é na hora obrigada a voltar, a retornar para aquele mundo, né? Então eu como advogada eu não podia ir além, né? E eu entendi que estar dentro do métier, estar dentro do sistema me faz permitir que eu esteja lá para poder, de alguma forma, ajudar a essa mulher a seguir o ciclo todo e completar o livro da vida dela, né? Eu fico muito feliz, novamente, em estar aqui com vocês, né, participando desse projeto incrível.
Eu que fico muito feliz de vocês estarem aqui reunidas. E vamos falar agora dos nossos lugares e também dos nossos lugares de fala. Aqui eu me apresento muito mais como diretora do Observatório, coordenadora da Coalizão Nacional de Mulheres aqui no Tocantins, mas eu sou formada tanto na área de direito quanto na área da saúde. E entender essas duas áreas, esses dois percursos também, é entender o caminho de como se empoderar para percorrê-los. Porque tanto na área da saúde quanto na área do direito, nós temos percalços que as mulheres passam para poder ocupar esses lugares. Não só o lugar, mas qualquer lugar de destaque, de poder, também tem mais percalço. Mas dizem que é aquela árvore que mais dá frutos, aquela que tem uma sombra muito frondosa, aquela árvore vistosa, que às vezes toma mais pancadas para poder. Alguém quer ficar perto desses frutos, né? Com Mas que certeza. não precise de tanta violência para ocupar esses espaços. Então, eu falo de Palmas, Tocantins, infelizmente um estado muito campeão em violências, e aí violências no plural, principalmente em relação às mulheres. E eu gostaria que vocês falassem da sua cidade, do seu estado, e qual também é esse lugar que você ocupa aí nesse estado para poder a gente refletir sobre a questão do empoderamento feminino e desse protagonismo feminino dentro da política. Quem quer falar primeiro? Fique à vontade. Eu posso Pode, falar. Maria. Eu estou como secretária de Estado há 7 anos, secretária de Estado da Mulher e Direitos Humanos. Alagoas é um estado belíssimo, né? Muito bonito para o turismo, mas nós vivemos num estado também que é um estado conservador, né? Então, assim, todos os tipos de violências. Né? Então, muitas vezes, o homem acha que é dono da mulher, é a questão da posse. Então, assim, o protagonismo da mulher, ela precisa se soltar nessa pauta. Né? Então, assim, eu defendo, eu sou daquela pessoa assim, que fala assim, olha, é importantíssima a mulher, ela está onde ela quiser, ela precisa estar na política sim, porque somos a maioria no nosso país, 52% são mulheres, e o restante são filhos delas, né? Então, assim, nós precisamos reorganizar essa pauta, porque, assim, por que vão discutir as nossas pautas sem nos consultar? Qual que é o trabalho que nós estamos fazendo nas nossas bases? Como nós podemos avançar? Como nós podemos construir, pautar? Né? Quem são as nossas mulheres? Quem são essas mulheres invisibilizadas? Quem são essas mulheres que precisam de políticas para elas? Então, acho que o primeiro momento a gente precisa descer a base, conhecer quem são essas mulheres, ouvir essas mulheres, para a gente poder construir uma trilha. E, assim, e tem muita coisa, porque assim, às vezes as pessoas falam assim, mas mulher não vota em mulher. Mas você desceu lá, você pediu seu voto, você conversou com essas mulheres, você falou da importância que você tem, como você quer construir, e você quer construir com elas. Porque nós precisamos fazer, muitas vezes, a pauta, não, eu não vou, porque a gente, isso para os homens é fantástico. Porque temos de mulheres preparadas, inteligentes, que conseguem ver a pauta ela bilateral, conseguem entender quais são as situações, onde a gente deve gastar melhor, onde a gente pode cuidar dessa pauta aqui, a pauta de gênero, a pauta do nosso corpo, a pauta dos filhos, como é que a gente vai poder fazer esse diagnóstico. Tem muitos homens que chegam ali porque é filho de fulano, porque é filho de Beltrano, e aí você já começa a fazer ali uma pauta familiar, porque é o neto, bisneto, tataraneto. Então, eu sempre falo, Cristiane e Ingrid, que eu estou fora da curva. Eu não tenho pais políticos, não tenho parentes políticos, não tenho ninguém da minha família política. Eu comecei como recepcionista de um gabinete, e dali eu passei a ser secretária, dali eu passei a ser uma das pessoas responsáveis pela pauta social. Depois eu fui para a Fundação Cultural Palmares, né? Conheci uma realidade totalmente diferente, importantíssima no debate que a gente tem que colocar à mesa, que é a pauta dos quilombos. Né? As pautas das mulheres tradicionais, que essas mulheres elas são invisibilizadas. Então, para isso, nada melhor que mulheres cuidarem dessa pauta, estarem representando as suas pautas.
Precisamos ter mulheres pescadoras, precisamos ter mulheres advogadas, precisamos ter mulheres. Mas, para isso, as mulheres elas precisam se empoderar, elas precisam conhecer o que tem. Elas precisam saber fazer o enfrentamento, como é que a gente vai buscar, qual que foi o diagnóstico, o que os homens ainda não fizeram, por que não fizeram. Então, assim, a gente não pode dar um passo para trás. A gente não pode mais vir, não sei, talvez. Não, talvez não pode existir para nós. Daqui para frente temos que ser. Temos. Quem é que vai ser? Vamos jogar força para que essa mulher seja. Hoje ela é como vereadora, depois a gente organiza para ser uma deputada estadual, depois fortalece e puxa as outras. Eu não acredito em estrela individual. Eu acredito no coletivo. E o coletivo é o coletivo de mulheres. Esse coletivo a gente precisa pensar, a gente precisa propor, a gente precisa ir para as ruas, ouvir a rua. Porque essa pauta da gente estar, talvez seja, não sei. Não sabemos. Nós não sabemos as dores das mulheres periféricas. Se a gente não sentar, se a gente não ouvir, não parar, e agora também não pode ser só um momento político. Nós precisamos construir, isso é uma maneira de construção. A gente precisa construir, a gente precisa buscar, a gente precisa achar caminhos. E tem. Agora, o que a maioria das mulheres fazem? Os homens conhecem esse protagonismo, sabem quem é boa naquilo, capta, eu quero que seja minha chefe de campanha, eu quero, você é excelente, excepcional. Acabou a campanha, tchau, nem um bom dia. Nem reconduz você para um local de destaque. Aí daqui a 3 anos ele vai buscar a pessoa de novo e fica ali. Não, culpa nossa. Nós permitimos isso. Precisamos fortalecer cada uma das mulheres, seja lá quem for, seja lá qual partido que for, a gente precisa estar na linha de frente, cuidando, defendendo as nossas pautas. E pautas que sejam para todas as mulheres. A gente tem que ter um guarda-chuva de propostas e situações no avanço à saúde, do avanço ao protagonismo, para diminuir o analfabetismo, para tirar a maioria das mulheres da pobreza, porque muitas são mães solos e ficam ali sozinhas. A gente não tem uma política específica para essas mulheres. Nós não temos uma política específica para as mulheres negras, para as mulheres indígenas, para as mulheres quilombolas. E a gente não tem que pensar, é uma pauta de governo. Não. Precisamos criar políticas públicas para que isso fique firmado, para que seja obrigado qualquer governo que entrar ou sair, cumpra a situação. O meu alinhamento, eu vejo a importância, hoje, como eu estou como secretária das mulheres, a minha equipe, ela é multidisciplinar. Eu tenho várias pessoas, eu tenho quilombolas, indígenas, ciganos. A minha equipe, ela é muito seleta, porque eu tenho todos os movimentos sociais. Por quê? Eu preciso conhecer a minha equipe, eu preciso conhecer a minha base. Para onde eu vou me direcionar? Eu também não posso sair, eu vou ser candidata, eu vou ter o quê? Não, tem que saber o que é orçamento, o que é fundo eleitoral, o que me pertence. Eu sou uma mulher negra, eu tenho um X% por ser uma mulher negra, eu tenho um X% por ser uma mulher indígena, eu tenho um X% por ser mulher. E como é que a gente vai fazer? Qual é a nossa proposta de campanha? Quem eu quero levantar? Quais são as pessoas que eu vou buscar? Quais são as pessoas também para poder me apoiar? Então, você tem que fazer a visita à família, você tem que visitar os amigos, os sobrinhos, visitar todo mundo, pedir voto. E tem muita coisa que o candidato, Cristiane, Ingrid, às vezes não pede voto, fica envergonhado. Não tem que ter vergonha. Eu quero voto, as minhas propostas são essas, tais. É o primeiro ponto, né? E sempre referendar uma mulher, porque muitas vezes as mulheres, elas descredenciam as próprias. Eu acho que, tanto eu quanto o Cristiane, nós passamos por um momento agora na CSW, que nós vimos o mundo discutir pautas. E a maioria dos países, a pauta é a mesma. A pobreza da mulher. A mulher está sempre em situação complicada, em situação difícil, desempregada. Tem um terceiro turno que ninguém reconhece, que não é remunerado. Então, são essas pautas que a gente precisa estar antenada. Antenada no país, antenada na sociedade, antenada no seu estado, antenada no mundo. Sim. E o que eu digo? Qual a força que a gente faz? Quando a gente consegue mudar uma vida de uma mulher, a gente vai conseguir mudar de várias. E aí a gente tem que trazer, tem que buscar, tem que implementar, tem que fazer todas as tratativas e jamais desistir das candidaturas. Não podemos ter candidaturas fakes.
mulheres, elas não têm que estar na cota de mulheres laranjas. Tem que pegar a campanha e ir para a linha de frente mesmo. Tem problema, vai ter dificuldade, vai, mas no caminho não é fácil. Mas também ele é formidável. Ele é maravilhoso. Quando você consegue buscar. Porque as pessoas dizem, essa me representa, essa mulher, ela me representa, ela está ali, ela está fazendo essa pauta, ela busca. Então, quem vai te dar o veredito é a população e as pessoas com quem você está disposta a levantar o mundo. E não tenha medo de se colocar nesse local, né? De ser vista, de ser apontada na rua e de ser reconhecida. Não é hora de se esconder, de se acanhar, é hora de se colocar, de se mostrar, de se apresentar, de conversar com as pessoas. E conversar a partir de onde? Então, Ingrid, como é que foi o início dessa trajetória? De onde que você está falando? Quem é seu público mais local? E agora você fala para o Brasil inteiro. Bora lá. Eu falo de Caxias do Maranhão, né? Eu estou nesse meio político há bastante tempo. Eu sou uma criança que cresceu dentro do diretório do partido, mas sempre estive ali nos bastidores, né? Fui forjada pelo meu partido, fui forjada nessa militância, mas nunca estive na linha de frente como agora, como pré-candidata a vereadora. E aí eu percebi que estar ali na minha base, fortalecer a base, é o contato corpo a corpo, me fazer ser vista, né? É o olhar no olho daquela pessoa e dizer, ei, eu estou aqui para te representar, né? Mas não só representar como um candidato qualquer, aquele que está fazendo o mesmo. É sempre o mesmo, é sempre o mesmo. Não, é fazer um novo, é fazer a política de uma maneira, é a velha política num novo formato, ou seja, de oxigenação, né? É realmente entender qual é aquela necessidade. Sabe, meninas, no meu município, as mulheres, elas estão sim em evidência. Existem programas para essas mulheres, existem, mas ainda de uma maneira um tanto limitada. Porque hoje em dia as mulheres, elas querem ocupar ali mais espaços. Elas não querem estar só imbuídas em cursos que a deixam ainda dentro de casa. Elas querem ir para fora, né? Elas querem ir para fora, elas querem estar atuantes, querem estudar, querem ir além, né? E essas nuances, essas peculiaridades que a gente pode implementar num plano de governo, isso a gente só consegue identificar como? No corpo a corpo, é no olhar, é na conversa saudável, é no ir ali, olha, eu tenho isso para oferecer, vem caminhar comigo, né? E realmente a pessoa, a mulher, o eleitor, enfim, ele precisa se sentir engajado, alinhado, representado através daquela voz, né? Não é fácil. No iniciozinho, eu já cheguei e disse, Senhor, dai-me luz, porque eu ainda nem chegou nos 3 meses que antecedem, eu já estou maluca. Mas eu sei que a construção desse caminho é árduo mesmo. A gente ainda pisa no solo árido do patriarcado, então não tem como ser diferente. Eu não é em todo lugar que eu vou encontrar os braços abertos, o sorriso no olhar, sabe? Não vou. Mas o que eu não posso fazer é desistir daquilo que está imbuído nos planos, na carreira, enfim, na meta em que se colocou. E, sobretudo, Maria José, quando se chega lá, chegou, pega na mão de outra e diz, vem comigo. Porque quando uma vence, todas vencem juntas, né? Então, o estar lá para que não fique realmente uma mulher lá perdida. E muitas vezes, quando a mulher se elege e ela não consegue voltar para aquele lugar, e ele é ocupado por quem? Por homens. Mas no momento em que uma está lá e vai puxando a outra, isso vai virando uma coletividade, é a representatividade, o pegar na mão de outra companheira, de outra mulher, enfim, para que possa seguir junto. Porque dessa forma a gente consegue ocupar todos os espaços. Não só na política, mas nos conselhos de classe, nas empresas, nas assembleias, enfim.
em todos os lugares onde a gente pode ocupar essa cadeira, e não só por uma questão de justiça, e sim por uma questão de interesse público mesmo, né? Para que tenha aquela representatividade, para que quem estiver lá falando por nós seja uma de nós. Não é? É aquilo que eu quero que fale por mim a uma mulher, alguém que esteja ali entendendo o que eu passo, o que outra mulher passa, o que a mulher ali que está na base, que está ali sabe, no iniciozinho da pirâmide ali está passando. E só a gente vendo e tendo essa percepção, né, de ir lá e entender o corpo a corpo, militar, o construir, fortalecer a base, é que a gente consegue chegar. Sim. E para a gente deixar claro para você que está assistindo, bastante atenção agora, porque a gente vai trabalhar numa linguagem que seja entendível, inteligível para todo mundo. E se não entender, coloque aqui nos comentários do vídeo. Não entendi essa parte, pode explicar de novo. A gente vai lá nos comentários, comenta e explica novamente. Então, quando a gente vira e fala assim, vamos empoderar mulheres, o que é empoderar? Quando a gente fala de empoderar, a gente está querendo dizer que é reconhecimento do poder, ou seja, você já tem. Mas, muitas vezes, a gente não vê em nós mesmos todo o potencial que nós temos. Então, descobrir esse potencial que nós temos, esse poder que nós temos, e cada uma tem um poder diferente. Você que articula tudo dentro do seu bairro, dentro da sua rua, você vai lá, corre, consegue vaga no hospital para o vizinho, para não sei o que, articula, conversa, resolve as coisas dentro da sua comunidade. Isso é um poder maravilhoso de articulação que você tem, e muitas vezes você não reconhece isso como poder. Você que cozinha muito bem, que faz essas organizações de cozinha comunitária, ou é empreendedora, cozinha e vende esse alimento, isso também é um poder. O poder de poder criar uma família, isso é um poder maravilhoso. E aqui a gente não nega nenhuma das questões que perpassam pela vida das mulheres, porque tem mulheres que vão seguir por determinadas trajetórias e mulheres que vão seguir por outras trajetórias, todas elas são válidas. Então, em mulheres que escolheram ser mães e que escolheram construir uma família, isso também é um poder. Em mulheres que não quiseram ser mães e não construíram essa família, isso também é uma articulação, porque essas mulheres dedicaram a vida a outras pessoas muitas vezes. E a gente gera um ciclo de trabalho que nós temos, muitas vezes um trabalho invisível, porque ele é feito dentro da família, dentro da comunidade, e aquilo fica como se fosse naturalizar. Ah, você não está fazendo mais do que a sua obrigação. Não, queridos, não é nossa obrigação, mas alguém tinha que fazer, a gente foi lá e fez. Isso é um poder, tá? Isso também é assumir o nosso empoderamento. Então, quando a gente utiliza essa palavra de empoderar-se, do poder que você já tem, você amplia isso. Você procura outras formações, outros estudos, você procura esse curso, por exemplo, entender um pouco mais do que se trata a política, você procura entender e se formar em outros caminhos que você quer empreender, que você quer investir, faça isso, porque você está reunindo e ampliando a sua gama de poderes para você olhar para si mesma como capaz de. Porque olhar para si mesma e reconhecer a sua capacidade é o principal deles. Olhar para si mesmo, reconhecer a sua capacidade, não permitir que ninguém te diminua do tamanho que você é, do arcabouço que você tem, do conhecimento que você tem. Ah, mas eu não fiz uma escola formal, mas nós temos pessoas sábias de comunidades que não puderam muitas vezes frequentar uma escola, mas que reúnem uma sabedoria ancestral, vivencial, maravilhosa. Isso também é um poder. E se você precisar se escolarizar, escolarize-se, estude mais, procure outros recursos para você ampliar a sua formação. Mas reconheça, olhando para cada uma das mulheres, que cada uma tem um poder e que pode se permitir ampliar esse poder. E aí você se empodera cada vez mais. E empoderando-se cada vez mais, você assume o seu protagonismo
Ou seja, você assume aquela condução, não mais escutando as coisas dos outros, mas decidindo o seu próprio caminho. Não, você tem que fazer tal coisa. Não, querida, eu sei o que eu tenho que fazer na minha vida. Obrigada, foi lindo. Mas eu escolhi fazer isso, é por esse caminho que eu vou. Esse protagonismo de saber quem você é, de ter esse centro, você encontra quando você olha para a sua trajetória de vida. Quando eu pergunto para essas duas mulheres maravilhosas como é que foi esse início, como é que foi essa trajetória, onde é que vocês estão fazendo política a partir do lugar, de onde, de qual estado, é porque elas olharam para a trajetória de vida delas, olharam para a história de vida delas, nasci em tal lugar, sou filha e neta de fulano, cresci naquele lugar, aprendi sobre isso, depois viajei, me mudei, percorri tais lugares, aprendi mais coisas sobre a vida, sobre pessoas, sobre conceitos, sobre áreas de conhecimento, e agora eu chego aqui. Quando você assume esse protagonismo da sua própria história e você abraça a sua história, mesmo que a sua história também tenha passado por trocentos outros percalços, de situações de abandono, de situações de violência, não negue isso. A negação das trajetórias de vida e das dores que a gente já teve na vida também geram uma sensação de vazio, de isolamento. Quando você olha para a sua própria dor com carinho, com amor por si, porque é esse amor por você mesma que te faz você se resgatar de dentro dessa dor. Mudar essa trajetória de violências para outros caminhos, ou aprender a como enfrentar essas violências. Se fortalecer, se empoderar, e aí entra esse conceito novamente, para você enfrentar essas situações de violências que muitas vezes a gente passa. E aí eu queria perguntar para vocês, para a Ingrid e para a Maria, como é que foi essa relação entre empoderamento e protagonismo que vocês foram assumindo na vida de vocês? Para mim foi assim foi muito intuitivo. Eu acho assim, veio muito mesmo ao longo de tudo que fui crescendo, né? E que realmente saí da minha cidade natal para ir estudar em outro lugar, na capital, né? Eu mudei para Brasília, né? Saio do interior do Maranhão, de Caxias do Maranhão, vou para Brasília lá para me formar, me fortalecer enquanto mulher, me forjar nessa defesa, né, da mulher, na emancipação feminina, no protagonismo feminino através da política, né? E volto para o meu município preparada, dizendo: estou aqui de sangue novo, gente nova para mudar, para chegar e visualizar, entender o cenário, fazer uma análise de cenário, dizer: aqui eu posso chegar, atuar e mudar isso. Se não conseguir mudar, mas que ali eu deixe uma sementinha de mudança, né? Onde for, eu vou colocando as minhas sementes. E aí é uma coisa muito maluca, porque você chega com algo diferente, mas de bom para essa população, né? Enfim, para essas mulheres. E quando chega, você é recepcionada com... Aqui funciona diferente. Aqui... A gente vai falar sobre isso mais tarde um pouquinho. É a história do como é que a gente foi acostumado aqui a fazer. Daqui a pouco a gente fala sobre isso, Maria. E assim, foi algo que foi surgindo, foi eu vendo a necessidade e vendo aquilo e com o conhecimento que eu já tive, né, que eu tinha, que eu ganhei, que eu me modelei, né? Eu não posso guardar isso só para mim. Eu preciso passar para frente. E aí é realmente o construir, né? É o chegar, é o informar, é o conscientizar. Eu acredito que a gente ainda consiga, né? Eu sou bem otimista. A gente consegue, com tudo isso que eu passei, eu vou conseguir mudar a cabeça, assim, de muitas pessoas através do conhecimento. Porque quando se conhece um pouco do que é aquilo, do que realmente é a política, do que é a emancipação feminina e esse protagonismo, aonde essas mulheres podem e devem, merecem chegar, né? Fica muito mais fácil para construir essa estrada.
Para mim, assim, eu escutando a Ingrid falar, passa assim um filme, né, na cabeça. Você vai dizer assim, nossa, onde foi essa sementinha que foi implantada lá atrás? E assim, eu tenho dois pais, pai e mãe maravilhosos, né, porque minha mãe é uma mulher muito forte, uma mulher muito... Eu sou de família indígena e a gente trabalha muito a questão do coletivo. Nunca para nós, sempre para juntos, nunca para mim, sempre para nós. Então, assim, esse é primordial. Então, assim, na escola eu sempre me destacava, porque eu sempre era representante de turma, organizava as coisas e tal. Então, eu falo que o espinho, ele aparece cedo, né? Para depois a rosa poder desabrochar. E aí, para mim, foi fantástico, porque, assim, eu filha única, com 4 irmãos, e os meus irmãos, tudo ela tem que fazer, porque ela é mulher, ela tem que fazer todos os trabalhos domésticos, só que... Aí meu pai e minha mãe dizem assim, não, aqui as tarefas serão todas divididas. Vocês são homens, têm mais força. Vocês vão fazer o serviço e ela vai fiscalizar. Né? Então, assim, o empoderamento, ele vem desde cedo. Né? Ele vem desde cedo aquela situação onde você sempre está próxima das pessoas, ouvir as pessoas, ser um ouvido para as pessoas, você ter o senso de justiça. Eu acho que isso ele é fundamental. As dores dos outros, a gente precisa tentar ouvir e tentar encaminhar, que a dor, ela não é nossa, mas a gente pode tentar intervir de alguma maneira para que seja um acalento. A gente precisa aprender a acolher as pessoas e não acolher só no momento político. A gente precisa acolher essas pessoas, precisamos tirar a venda dos olhos das pessoas, porque muitas pessoas dessas acham que deve a cabeça para o seu fulano, para o seu coronel, para o seu fulaninho. Porque fulano me arrumou emprego com a minha filha, porque fulano fez isso. Obrigação. Porque o gestor público, ele tem obrigação de abrir caminhos para que as coisas aconteçam. Então, essa pauta não... E assim, e as coisas é tão forte que eles vão no mais sagrado das pessoas mais simples, na confiança e na gratidão. Porque, fulano arrumou emprego para minha filha, fulano matou a minha fome, fulano me deu os telhados para mim colocar minha casinha. Isso só no período eleitoral. Depois essa pessoa some. E assim, a gente precisa trabalhar para que tenha políticas públicas. A gente tem que sair dessa pauta que fulano me deu. Não, a gente pode construir. Agora, para construir, a gente precisa ter políticas públicas, precisamos ter a política correta, a mulher no centro das discussões. A mulher, ela precisa estar dentro das discussões políticas, dentro das discussões judiciárias, dentro das discussões familiares e no centro de toda a discussão que venha trazer a pauta de toda a população. Porque é necessário isso. A gente não pode mais, não dá mais para as mulheres estar escondidas, estar atrás das cortinas. O palco é nosso. E a gente precisa ter essa linha de ação de dizer assim, não, vamos nos organizar, vamos fazer, são quantas mulheres, se eu não consigo sair sozinha, vamos fazer aqui uma chapa coletiva, arruma 2, 3 mulheres, coloca, se organiza e vão para a linha de frente, e tem que dar a cara. A política, ela é maravilhosa, ela é linda, a política, ela é bem feita, você consegue trazer, abrir espaços para as pessoas que mais precisam, você consegue trabalhar a pauta da saúde, você consegue trabalhar a pauta da educação, e a gente precisa para esses lugares mais remotos, que chegue a saúde, que chegue a educação, que chegue a oportunidade de trabalho. Então, a gente está discutindo um estilo de vida, um estilo amplo, aberto, né, no debate, sem a compra de voto, porque quem vende voto, quem compra voto, vai lá, não tem compromisso. Ele já está dizendo, eu não tenho compromisso com você. Estou aqui comprando o seu voto. Não me procure. E quem vende o voto também passa a ser corrupto também. Porque está se permitindo até a corrupção. Então, a gente tem que trabalhar para não compra de voto. A gente tem que trabalhar para uma campanha com toda a transparência possível, né? Estar com as pessoas, conversando, vendo o dia a dia, levando para a linha de frente. A gente não pode mais estar nessa situação. Quantos políticos estão aí? As mulheres, elas têm medo de estar no parlamento, elas têm medo porque são poucas. Se são poucas, vamos colocar muitas. As mulheres, elas precisam
estar nessa linha de frente. Elas precisam fazer o bom combate. Vocês duas imaginem o Congresso Nacional, a maioria, né, sendo mulheres. Você imagine todas as câmaras, né, de vereadores, as assembleias legislativas, a maioria sendo mulheres. Eu não tenho dúvida que o mundo seria muito melhor. Porque a mulher, ela tem no DNA a humanização. Ela tem no próprio DNA a pauta de organizar, de se ter um mundo melhor. Isso é com contas, a mulher ela é muito mais organizada, tem todas essas pautas, e você fazer a pauta da inclusão. Precisamos incluir todas as pessoas. Mulheres com deficiência, pessoas... trabalhar a pauta racial, que ela é necessária, ela é imprescindível, precisamos ter essa pauta. Precisamos trabalhar a pauta dos LGBTs, que é um outro público que é discriminado, e a gente precisa fazer com que as políticas aconteçam para esse público. Então, assim, precisamos ter um olhar diferenciado para as periferias, para todas as formas de violência que aconteçam dentro desses espaços, esses morros, essas crianças que não tiveram oportunidade, que acaba virando aviãozinho do tráfico. Quais são as políticas que nós temos para essas crianças? Quais as políticas que a gente está pensando, trabalhando, para que as meninas não vão para a prostituição? Qual que é o olhar diferenciado que a gente tem, que a gente precisa pegar? Porque a gente sabe que essa meninada ela é capacitada. Essas meninas elas têm que estar na escola, no seu curso de inglês, na sua dança, na cultura. Então, cultura, política, saúde e educação, ela é essencial para qualquer pauta. Sim, e o que eu falei que a gente ia conversar daqui a pouquinho, a gente vai conversar agora. Que é a história de como a política no Brasil historicamente foi feita. E aí eu não vou falar só do Brasil, porque a gente sabe que isso acontece muitas vezes em vários países do mundo. Mas falando especificamente aqui do Brasil, eu costumo dizer que as pessoas muitas vezes olham para a política brasileira e admiram como se fosse uma oligarquia familiar, desde a época do Império da Colonização, que se reveza no poder. Aí a gente tem aquelas famílias tradicionais, características de cada estado, que vão passando o poder político do pai para o filho, do filho para o neto, inclusive vai carregando às vezes o mesmo nome, além do sobrenome, né? E como é que a gente olha para isso? A gente olha para isso como natural, normal, é assim mesmo? A gente se acostumou a isso? Essa é a pergunta que eu faço. Aqui no Brasil, a gente se acostumou a isso, a deixar para lá, para que alguém ocupe aquele espaço e a gente não se aproprie, não constrói uma nova narrativa? Porque muitas vezes, quando a gente vai abordar e falar sobre a política, não, deixa fazendo da mesma forma como está. Não, a gente precisa desnaturalizar a política no Brasil, como ela é feita. Essa desnaturalização, essas práticas que não são práticas que engrandecem nem enriquecem a política no país, por que elas continuam sendo reproduzidas? Por que nós não questionamos isso? E aí vem muito de encontro com o que a Maria falou e com o que a Ingrid também falou, de mas a pessoa me deu um cargo, a pessoa me deu um contrato, a telha da minha casa, mas não sei o quê. Não, queridos, o parlamentar que vai para lá, ele precisa fazer política pública para moradia, política pública para garantia de emprego, política pública para ter escola, para ter creche. Isso não é troca de favores. O fazer política não é esse conchavo. Fazer política é trabalhar elaborando políticas públicas. E essas políticas públicas que tenham continuidade. E não passa de um governo para o outro. E aqui no Brasil também, cada governo adora pegar a política do anterior, mudar o nomezinho, para botar o seu sobrenome, o seu DNA lá, falar assim, não, agora sou eu que faço. Fui eu que criei. Não foi. Para de tentar colocar nome no filho dos outros e lembra que não é filho de ninguém. Quando a gente fala de política pública,
A gente está falando de algo que sai de nós e vai para o povo. Na verdade, esse poder que o povo te deu como representação política, você devolve na forma de política pública. Esse filho não é seu, esse filho é nosso, desde o início. Quando a gente te transferiu esse poder, quando você foi eleito e você devolve essa confiança, esse poder consignado em você através do voto, com uma política pública concreta para a gente poder ter direito social, civil aplicado na prática aqui no Brasil. Como é que vocês veem essas alternâncias familiares? Eu uso a história da oligarquia, né? Mas assim, a gente olha para essa política e a gente precisa desnaturalizá-la muitas vezes para que as mulheres se vejam nesses lugares e encontrem espaços e procurem esses espaços para serem ocupados. Como não? É difícil, mas não é impossível, né? E é o que mais eu vejo que barra, porque para mim também, quando eu me deparei com isso, por ser uma mulher que não vem eu não venho de nenhuma bolha política, né? Eu não tenho parentes também dentro ali na prefeitura, enfim, como prefeito, exercendo, né, o cargo político, né? Pelo contrário, como dizem, eu sou a novata que quer chegar e sentar na janela. Mas que sente. Seja muito bem-vinda à janela, tá? E vou sentar sim, porque aquele lugar eu mereço e vou estar lá para sentar, sabe? Vou lutar para sentar. E para que mais mulheres também que estejam na mesma situação que eu, que não venham de uma linhagem política, também sentem ali, ocupem e oxigenem aquilo, né? Porque o que mais se vê é um legado político, é a mulher, e quando vê a mulher lá seguindo esse legado, ela é a esposa, a filha, a sobrinha, carrega sim o sobrenome, como também carrega todo aquele construto daquele político, e muitas vezes está ali como uma marionete, né? Não tem a sua voz, não pode colocar a sua essência naquele mandato. Isso não é o protagonismo do que a gente está falando, porque isso não é protagonismo. Isso é o contrário, né? E muitas mulheres nesse momento, as mulheres que estão na linha de frente, mas não estão por trás com toda a máquina rodando, né? E ali te salvaguardando, você está ali apenas com a vontade de mudar e trazer uma nova realidade para a sociedade, vai se amedronta, né? Mas o que eu digo para essas mulheres que aqui estão nos assistindo nesse momento é não ter medo e não esperar também alguém abrir a porta para você entrar. Vai lá e arromba, porque é o que eu estou fazendo para ter a minha visibilidade, né? Enquanto pré-candidata, enquanto militante e atuante, né, nesse protagonismo feminino, né, para que a mulher possa fomentando, né, essa realidade para as mulheres, conscientizando que as mulheres elas podem sim estar onde ela quiser e, sobretudo, não é estar onde quiser fazendo aquilo que as outras pessoas estão dizendo para ela fazer. É simplesmente seguir ali o que seu coração e sua mente está dizendo, né? Não é fácil, mas a gente segue, né? É a primeira barreira que se encontra. Como eu vou chegar se eu não tenho padrinho político, né? E a pergunta vamos voltar à pergunta da construção política no Brasil. De onde é que saiu essa história que eu preciso do padrinho? E esse padrinho é um pai, é um homem, tem que ser um homem que vá... Peraí, vamos naturalizar isso também? Porque senão haja fila de espera para todos os 52% da população brasileira ficar aguardando as graças de alguém. Por favor, quando a gente fala desse processo de formação política, a gente já está falando para você sobre como escolher um partido, o que você tem que observar para escolher um partido, os cuidados que você tem que ter dentro da sua campanha, da sua pré-campanha, do seu mandato.
Mas, assim, voltando à nossa pauta, vamos desnaturalizar isso também, Maria? Como é que a gente pensa em desnaturalizar essa política feita como ela é para uma política feita como nós, mulheres, também queremos? O seu microfone, Maria. Essa pauta é muito complexa, né? E Sim. As mulheres elas precisam se emancipar a partir do momento que ela entra para a política, que ela decide, quero ser. Primeiro, qual que é o partido que eu quero seguir? Né? Qual é o partido que me representa, que eu vejo que ali eu vou ter? Então, assim, quais são os dados comuns? Olha, eu preciso disso. Qual é? Bom, eu estou em qual cota? Então, qual que é o meu percentual disso? Então, você tem que ter uma estratégia básica, você tem que ter ali uma pessoa que te oriente na pauta da contabilidade, na pauta da prestação de conta. Você precisa ter um advogado para você poder tirar as dúvidas necessárias que às vezes aparecem. Eu posso aparecer dessa forma, eu posso usar isso. O que eu não posso? Eu sempre eu começo a pergunta assim: o que eu não posso? Né? O que eu não posso? Porque o que eu não posso? Está ali, o restante eu posso tudo. Então, assim, é interessante, quem são os figurões de partido? Legal, deixa o figurão lá fazer parte dele, você vai fazer a sua. Cuidar com muita clareza, com muita educação, com muita vontade de mudar a realidade da tua região, das pessoas que ali confiam em você, e ter o seu protagonismo. E questionar. Olha, não veio X, por que não veio? Qual que é a data? O percentual das mulheres não pode mexer, exclusivamente de mulheres, porque às vezes colocam as laranjas para que elas tirem ali, finja que ela está candidata e repasse. Não podemos permitir isso, porque a pauta é nossa, o valor que tem ainda é muito pouco. Né? E a gente precisa discutir, não é a cota. Nós queremos mulheres nas cadeiras. Os partidos deveriam, isso que a ministra da Mulher ela vem discutindo, que a gente não quer, as mulheres têm que participar da campanha. Tem que participar da campanha e tem que garantir a cadeira dentro dos espaços. Isso é mais que necessário. Porque senão a gente vai ficar essa vida inteira só ali. Quando é que a gente vai chegar? Quando é que a gente vai chegar? Será que quem vai chegar? Só é a filha do figurão? Só é a sobrinha? Só é a esposa? Só é amante? Também, né? Todas as mulheres, mas quase num papel secundário. Secundário. E não é disso que a gente está falando, tá? A gente não está falando da sua candidatura ao cargo da primeira-dama ou o cargo de uma outra pessoa. A gente está falando do seu próprio protagonismo e a sua trajetória política, em primeiro lugar. Não como um adendo ou um anexo a ninguém. Ela é sua. Não, e não teria nenhum problema que elas fossem candidatas. Claro, legítimo total. Agora, portanto, que venha com o seu empoderamento, que venha com o seu plano de governo trabalhado, que venha com as suas projeções, né? E que você agregue outras pessoas, escute outras pessoas. Não pode ser única e exclusivamente, eu acho isso, eu quero colocar isso. Vai aparecer dúvidas imensas, várias, consulte as pessoas, vá num especialista, veja só, universidade, eu estou pensando em fazer uma pauta assim, como é que a gente... Né, nós temos caminhos para isso, né? E isso já é nato das pessoas. Então, assim, o padrinho político, hoje ele é dispensável. Quem tem que estar é a vontade de querer estar, procurar o partido correto, ver quais são as situações, colocar o chinelinho, um tênis, camiseta, ir para a linha de frente, fazer campanha, fazer uma programação espetacular. Hoje eu vou visitar tantas escolas, hoje eu vou visitar tantos bairros, eu quero fazer uma meta, eu quero ver quantas pessoas eu conversei, quantas pessoas eu consegui influenciar, ter o discurso pronto e prometer apenas o que você consegue fazer. Porque tem candidatos que às vezes prometem mundos e fundos, quando chega lá a realidade é outra, e você precisa ter todo um traquejo, né, de legislações, dessas pautas que vêm por aqui. Mas, o que eu reafirmo, nós precisamos nos apadrinhar. Nós precisamos estar nessa linha de frente, tá? Muito bacana, legal, tal. Tem as transações políticas, que é normal, partido A, partido B, quem pode puxar, quem converse com todos.
Sente com tudo, analise tudo e tire o que é de melhor para vocês. E a melhor escolha vai ser também, como a Maria disse, a Ingrid também, a questão de você entender melhor sobre como é que funciona essa lógica da política, e por isso também esse curso. Entender melhor como é que funciona essa lógica, essa articulação toda, você não vai se permitir ser enganada, ser tripudiada, muitas vezes, onde acontece no processo eleitoral. Quando as mulheres muitas vezes são chamadas, mas mesmo assim para um papel secundário. E é isso que a gente está querendo mostrar para vocês. Não se deixem serem convencidas de estarem assumindo papéis secundários no sentido de que o partido não queira investir em você, no final das contas. Não permita que isso aconteça. Porque quando a gente está falando desse percurso de desnaturalizar a política, de você poder fazer uma trajetória, justamente por que eu votaria no mesmo candidato que continua aqui há 300 anos revezando a família, ou por que eu votaria na mulher? Se você não mostrar uma trajetória diferente, uma história diferente, uma proposta diferenciada, você vai realmente ser comparada com o outro. Então, você, mulher, mostra uma nova forma de fazer política no Brasil. Uma nova forma de fazer política no Brasil, onde você consiga conversar com essas pessoas, fazer política conversando com as pessoas, conhecendo o seu eleitorado, sabendo que eleitorado é esse, o que eles precisam, o que eles querem, como é que a gente desenvolve o nosso bairro, o nosso lugar onde a gente está, e a nossa cidade, o nosso estado, o nosso país. E aí, para a gente poder pensar um pouco nessa questão da desnaturalização da política, para que a mulher faça esse protagonismo, o convite também para a gente refletir agora, nesses momentos finais, peraí, se eu vou fazer um outro percurso que não propõe essa velha política costurada, cozida e amontoada no Brasil, porque eu preciso entender dela também, para saber como é que isso é articulado e vem sendo articulado, né? Mas como é que eu apresento essa nova proposta, essa nova trajetória? Quais são as ideias? E aí eu convido a Ingrid e a Maria para vocês darem ideias para essas mulheres construírem novas propostas, inovadoras propostas para se fazer política no Brasil. A gente pode começar, inclusive, pelo que a Maria falou da conversa, inclusive com a assessoria jurídica, né? Do que eu não posso. Então, assim, dentro de uma política, o que eu não quero? E qual que é a política que eu quero? Como é que vocês responderiam essas duas questões? Qual que é a política que vocês querem? Qual a política que vocês não querem? Vendo mulheres dentro da política. Por quê? Simone de Beauvoir fala que a gente se torna mulher. Ela não está negando nenhuma construção biológica nesse momento, não, mas ela está falando que o se tornar mulher é muito mais profundo do que isso. Quando a gente está falando agora sobre se tornar mulher, se tornar esse ser político, nós estamos falando dessa mulher que pensa, que reflete, que conhece o lugar onde está, que faz política a partir desse lugar e também tem em mente, de uma forma empoderada e protagonista também, que mulher que eu quero ser e que mulher que eu quero ali, me representando dentro do parlamento. E quando a gente faz essa reflexão, nós temos diferentes perspectivas, da mais conservadora, mais progressista que seja. Mas eu quero mudança, então eu tenho que olhar para uma perspectiva progressista. Se for uma perspectiva de manter o status quo, continua todo mundo do jeito que está, da forma que está, isso é conservadorismo. A gente já teve essa conversa em outros momentos. Então, o que eu quero, quem é essa mulher, o que eu não quero e qual é o tipo de mulheres que eu não quero. Porque, por exemplo, eu não quero, Cristiane de Holanda agora falando, eu não quero uma mulher que vá para o parlamento para reproduzir atos de patriarcado, de machismos, de racismos ali naquele lugar. Porque ele nem deveria, uma pessoa com esse tipo de comportamento, nem deveria estar nesse lugar. Porque, inclusive, isso é completamente contrário ao nosso texto constitucional. Isso não é permitido no nosso ordenamento jurídico. Então, por que eu quereria uma pessoa nesse lugar?
Que mulher é essa que eu quero que esteja lá? O que a gente quer na política e o que a gente não quer na política, gente? Porque, assim, eu entendo, Ingrid Tietro, enquanto aquela que vota e que vai ser votada, né? A mulher que eu não quero lá é a mulher que não tenha valores inegociáveis, sabe? Assim, a gente sabe que quando se chegou lá, você tem uma perspectiva, mas lá você vê outra perspectiva dentro do sistema. Você acaba se envolvendo, né, imersa em algo que você não estava acostumada nem imaginaria passar quando você chega lá dentro, né? Mas a questão é não mudar aquilo que te construiu, né? Que te fez chegar até lá. Principalmente decepcionar as vozes que você carrega consigo. Porque está ali para se mudar todo o teu construto de pessoa, de mulher e daquilo que tu vai representar lá dentro, né? Da mulher que você é e das mulheres que você levou. Chegar a mudar todo o teu discurso por um apoio lá dentro ou por algo do tipo, aí não, né? Estar realmente centralizado com aquilo que você levou. Não mudar no meio do percurso aquilo que te fez chegar até lá, né? Que é levar a confiança da base, de tudo aquilo, de todo aquele plano de governo que você construiu. Porque, assim, para construir o teu plano de governo, você precisa saber o que precisa no teu município, enfim, já que a gente está em eleições proporcionais e majoritárias, né? O que precisa ali? O que eu, enquanto cidadã, não quero? Ou quero que mude? E aí, se eu tenho as armas, as ferramentas, sabe, corretas e técnicas para poder mudar aquilo, então vou seguir naquela linha, naquela diretriz. Aí, a partir do momento que está lá, degringolar tudo, de que adianta, né? De que acontece. Então, ser essa mulher que carregou e que sustente aquilo que está carregando, que está levando. Porque por 4 anos que estiver ali, vai estar 4 anos. Levou toda a confiança daqueles votos, daquelas pessoas que fizeram a mulher estar ali. Mas para que ela precise ou queira ainda estar mais 4 anos para terminar ou para ainda fortalecer aquilo que foi feito, é preciso ela fazer, né? E carregar realmente, fazer aquilo que se propôs e que se dispôs a fazer, para que não seja sucumbida no meio do caminho, né? Então, é essa mulher que eu não vou ser e que não quero, né, que outras mulheres sejam quando estiverem lá dentro. Muito bem. Maria, liga o microfone aí, depois você conversa com a gente. Bora lá. Aê! Assim, o que eu vejo? A mulher, ela não pode aprisionar, não pode deixar o poder aprisionar a alma. Isso é uma coisa assim, muito prática, e eu acho que, assim, que a gente tem que ter estratégias. Quais são as estratégias? Quem está nessa velha política? E é uma pesquisa muito rápida, uma pesquisa em Google. São X vereadores. Quais foram os projetos que eles fizeram? O que eles apresentaram para a sociedade em tanto tempo? Porque a gente tem que ter o discurso se apresentar, e a gente tem que trabalhar de uma forma muito transparente. O que eu quero construir? O que você construiu na sua base? Então, a mulher que eu quero que seja uma mulher empática, uma mulher que defenda a pauta do racismo, uma mulher que defenda os povos tradicionais, uma mulher que defenda a pauta LGBT, uma mulher que seja humana e que defenda todas as pautas dos que mais precisam. Precisamos garantir a pauta da educação, que ela é primordial, e principalmente escolas integrais para as nossas crianças. Precisamos garantir a pauta da saúde, precisamos garantir a pauta do desenvolvimento, a pauta do primeiro emprego. A gente precisa construir essas pontes. Então, assim, para você poder construir tudo isso, você tem que ter um olhar muito diferenciado e um olhar cuidadoso com essas pautas. Conhecer essas regiões.
porque a gente não pode definir a vida das pessoas simplesmente numa canetada por achismo. O achismo, ele atrapalha muita coisa, ele atrapalha muita gente, ele destrói vidas. Se você não tiver o conhecimento empírico em descer, conhecer, em conversar, o problema é que não descemos para as bases, não escutamos as pessoas falarem o que elas querem. E não é difícil, gente. Se você chega num local mais simples, né, às vezes você não tem um mínimo, você não tem a água é vida. Não temos energia. Qual que é a pauta? Qual que é a construção? E aí eu acho que a gente tem que sair dessa velha política de ir para os palanques para estar xingando. Não, não é isso. A mulher, ela não pode se direcionar para essa pauta. Porque quem faz isso são os covardes, que vai falar da terceira geração da família da pessoa. Por quê? Porque não tem critério, porque não tem programa de governo, porque não sabe construir. Quem tem proposta vai dizer, povo, temos isso, podemos construir isso junto, tal, tal. Eu não vou conseguir construir tudo de uma vez. Mas vamos pensar numa etapa, porque eu dependo também de um coletivo. Mas as minhas propostas são essas. Em cima de um palanque para estar trocando farpas, jamais. Jamais. No palanque eu quero propostas. O que essas propostas vai beneficiar a minha vida e a vida dos meus filhos? E as próximas gerações? Então, temos que estar antenados quanto a isso. Temos que estar antenados e também fazermos um trabalho que as mulheres não se permitam entrar como mulheres laranjas, só para cumprir uma cota de partido A ou partido B, e depois são descartáveis. É isso que a gente precisa fortalecer. Ok. Queridas, a gente chega ao nosso final, então eu vou pedir para vocês deixarem um recado para essas mulheres que estão nos assistindo. E aqui eu já deixo o meu. Assistam todos os vídeos do nosso curso de formação política para as mulheres, que vocês vão aprender muito sobre como fazer política dentro do seu lugar e aqui no Brasil. Eu queria já mandar o nosso beijo para o Maranhão, para Alagoas, para que a Ingrid e que a Maria recebam. Então, um beijo para vocês que estão assistindo e passo a palavra para a Maria e para a Ingrid para deixar os comentários finais. Olha, eu quero mandar um grande beijo para o Tocantins, para essa mulher maravilhosa, que eu tive a oportunidade de conhecer, essa mulher empoderada, inteligente, uma mulher que reúne outras, que empodera outras, né? Meu total carinho para você, Cris. E quero desejar, Ingrid, que você tenha uma carreira feliz, que você não desista nunca, né? Eu vou estar aqui vibrando por você, e porque mulher, ela tem que estar onde ela quiser. E mulher, o lugar dela é na política, não em casa. É isso. Um abraço a todos. Olha só a Marizé me fazendo chorar. Eu quero agradecer esse momento incrível que estive com vocês, que essas mulheres que estão nos assistindo agora também vivenciaram um pouquinho, conheceram um pouquinho de nós. Cris, sem palavras para você, essa mulher potente, mulher que simplesmente segura na mão. Maria José, é uma satisfação enorme, imensa te conhecer. Quero te conhecer pessoalmente, dar um cheiro bem apertado. Cris também, pessoalmente iremos, porque assim, nesses momentos que estamos virtualmente, já tem muito de mim em vocês e muito de vocês em mim, né? E o recado que eu deixo para essas mulheres que estão imbuídas, né, nesse protagonismo feminino é: não desista. Tá com medo, vai com medo também, né? Na Marcha das Margaridas, né, tem aquela frase, né, assim, estampada nas camisas e diz assim que tá com medo, né, mas vai vestida do medo e vai, enfim, é algo que o medo vem, tenta paralisar, mas a gente tem que se desvencilhar realmente. Eu quero deixar, se possível for, as minhas redes sociais, quero deixar o meu Instagram, pode? Pode? Não vou deixar, porque também... Pode sim! Pode? Claro!
Sou Ingrid Teatro 13, pode chamar lá, segue. E a gente tem muita coisa para somar, muita coisa para construir juntas, deixar os comentários aqui também. Se tiver alguma dúvida, que estaremos sempre ali dispostos, né, a atender e a não te deixar com dúvida. Né? E assista todos os programas, todas as entrevistas que estão maravilhosas. Isso aqui é só um exemplo para vocês que a vida, tal como a política, também a gente faz com muito amor e com muito apoio umas às outras, mulheres que a gente encontra pelo caminho. Então, ficamos por aqui. Até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau, gente.